violência já se tornou um problema crônico no país. Apenas em 2014, o Brasil atingiu a marca de 59.627 homicídios, segundo o Atlas da Violência. Com a crise financeira, os estados que são responsáveis pela segurança estão precisando recorrer à União. O governo federal transformou o Ministério da Justiça em Ministério da Justiça e Segurança. O órgão vai coordenar o Plano Nacional de Segurança Pública e pretende atuar como autoridade nacional para o tema. O deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, é presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública e analisa esse cenário aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Daniela. Deputado, o senhor acha que o Plano Nacional de Segurança, o Ministério da Justiça sendo transformado em Ministério da Justiça e Segurança já começa a dar um primeiro passo para melhorar esse quadro? Eu acredito que sim. Eu não entendo a rejeição ou a demora de se criar um ministério, uma pasta tão importante da segurança pública. Você vê com quase 60 mil pessoas sendo assassinadas e não podemos esquecer os outros 54 mil que morrem de acidentes de trânsito. Isso é segurança pública também, né? Então eu acho que o presidente Michel Temer acertou quando criou a pasta, acrescentou no Ministério da Justiça a segurança pública, e eu não tenho dúvida que o assunto de segurança pública é o que vai predominar no Ministério da Justiça. Deputado, agora o Ministério da Justiça já é responsável pelo Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tinha a Secretaria de Segurança Pública. Na prática, o que muda o fato de ter se transformado em Ministério da Justiça e da Segurança? Eu tenho medo de ficar uma coisa tipo um Frankenstein, né? Porque quando a gente propôs a criação do Ministério da Segurança Pública, a gente queria que todos os órgãos da segurança pública tivessem uma vinculação direta com esse ministério. Por isso que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e militares teriam que estar no mesmo contexto. Porque hoje qual é o grande problema? Tem estados que atuam de uma forma diferente. Por exemplo, um estado do Nordeste não atua na mesma forma, com o mesmo ordenamento jurídico de um estado como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Você vê, Santa Catarina faz termos, a Polícia Militar faz os termos circunstanciados, que são aquelas ocorrências de pequeno potencial ofensivo. E já em outros estados, como o Distrito Federal, não existe essa possibilidade. Quer dizer, uma norma padrão vai ajudar o desempenho das atividades de segurança pública. Nós temos certeza e convicção que esse ministério não vai tirar nem usurpar a função dos estados, porque a segurança pública é desenvolvida pelos estados. No entanto, a Constituição diz que é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. A União não pode se deixar de atuar no campo da segurança pública. Eu te dou um exemplo rápido. Por exemplo, se fala muito no sistema prisional. O sistema prisional dos estados está falido, e é verdade, está falido. Se você visitar um presídio federal, você vai ver que é coisa de primeiro mundo. Você vê um presídio federal que tem capacidade para 500 presos, tem 20 presos. Porque eles só colocam lá pessoas que cometeram crimes federais. Aí eu lhe pergunto, o tráfico de drogas não é um crime federal? É. O contrabando não é um crime federal? É. Então, é só a gente colocar que quem cometer, os condenados pelos crimes federais, terão que cumprir pena nos presídios federais. Eu te garanto que de 20% a 30% dos presídios estaduais seriam esvaziados. Fazemos isso de uma forma, vamos dizer assim, cuidadosa, para não fazer o que o governo fica anunciando e alguns governadores anunciam, de colocar pessoas, bandidos soltos nas ruas, e quem paga um preço alto disso é a sociedade. Você veja que a reincidência é tão grande que de cada 10 pessoas que a polícia prende nas ruas cometendo crime, 7 deveriam estar na cadeia e estão nas ruas. Quer dizer, é o Estado que está faltando com o seu dever e a sociedade pagando um preço altíssimo. Deputado, e investimento? O fato de ter um ministério, o senhor acha que pode aumentar o investimento ou são os mesmos recursos que já estavam lá destinados ao Ministério da Justiça? Todo mundo, quando fala num Estado, defende saúde, educação e segurança, correto? Veja que
a discriminação com a segurança pública é tão grande que existe verba carimbada para a saúde, existe verba carimbada para a educação e não existe verba carimbada para a segurança pública. Por quê? É diferente? Não são 3 pilares básicos de qualquer sociedade? Então, os governantes ou o governo federal precisa ajudar a resolver essa questão. A segurança pública do estado de Sergipe não pode ser diferente do estado do Espírito Santo. Nós estamos falando de vidas. Esses profissionais trabalham para proteger vidas e para evitar que o crime se instale numa sociedade. Veja o exemplo, a grande realidade agora do Espírito Santo. O povo brasileiro não respeita a polícia, a sociedade critica, a mídia critica, o Poder Judiciário arrebenta com a polícia, o Ministério Público trucida a polícia, os governadores não respeitam as polícias, mas na hora que o caos se instala, quem é que chamam? A polícia. Como é que uma instituição tão necessária para uma sociedade pode ser tão desrespeitada como é no país? Por que o americano respeita a sua polícia? Não preciso ir para os Estados Unidos, não. Vamos aqui na América do Sul. Se você chegar no Chile aqui, a polícia, os carabineiros são altamente respeitados pela sociedade e pelos governantes. Aqui no Brasil, a coisa não funciona. E o que o senhor acha que é a causa disso, deputado? A causa disso é o descaso. É o descaso. Você não pode tratar um profissional que dedica a sua vida em prol das vidas que ele nem conhece, ao defender uma sociedade. Esse homem não tem o direito de fazer greve. Esse profissional não pode reclamar não tem hora extras, não ganha hora extra, não pode fazer greve, não tem direito à sindicalização. Por que é que o governante, então, não, sabendo disso, não lhe oferece as condições ideais de trabalho? Todo trabalhador, quando anuncia uma greve, toda a categoria, os governantes ouvem e respeitam. A Polícia Militar, ao longo dos anos, em virtude de um regime disciplinar rígido, os governadores extrapolam. Você veja que o do Espírito Santo não quer nem conversar. Quem fez o movimento paredista lá no Espírito Santo não foram os policiais, são as famílias dos policiais. Você veja que o sonho de qualquer policial é ser comandante-geral daquela polícia militar, de uma polícia militar. Ontem nós tivemos um coronel da Polícia Militar do Espírito Santo, ele assumiu o comando geral e em menos de 2 horas ele renunciou ao cargo, devido ao alto grau de insatisfação da sua tropa. Ele sabia que se o homem não está motivado, se o material humano não estiver motivado, a coisa não funciona. Então acho que os governadores precisam aprender a respeitar as polícias militares. Se não, Daniela, o que vai acontecer? Rio de Janeiro já está anunciando um movimento, no dia 10. Isso pode irradiar para o resto do país. E não adianta falar em força nacional, não. Porque lá no Espírito Santo, por exemplo, são 2.000 homens que cuidam da segurança. Você acha que 200 homens da Força Nacional vai resolver o problema? Claro que não. E vai botar o Exército para tomar conta da segurança pública? O Exército não foi treinado para fazer segurança pública. Quem faz segurança pública são os policiais militares, que é que estão nas ruas, no dia a dia, enfrentando a marginalidade. Deputado, o senhor acha que é necessário, então, uma mudança mais profunda nessa relação do Estado com os profissionais, na estrutura total, mesmo da segurança? Total, total. Os governadores têm que entender que não é porque aquele profissional não pode fazer greve que eu vou tripudiar. Né? Não pode ser assim, porque aquele operador da segurança pública, ele salva vidas humanas. Deputado, agora como conciliar essa necessidade com um momento de crise financeira pelo qual os estados muitos estão passando e quebrados, e mesmo o novo regime fiscal que o governo federal instituiu? É uma situação difícil, realmente é. E eu acho que se tivesse um diálogo, a categoria talvez até entendesse. Mas o que é que passa na cabeça daquele policial? O Espírito Santo, há 7 anos que não tem aumento salarial. Há 7 anos. Aí você vê o seguinte, aí sai uma notícia dizendo que um policial militar no estado do Tocantins vai ganhar R$ 7.500. Essas diferenças, por que é que nós defendemos a votação da PEC 300? Lembra? Que foi aprovado no primeiro turno por unanimidade. Os governadores não aceitaram.
Nós estamos falando de um salário, um piso mínimo. Então, um policial militar no Brasil não pode ganhar menos de R$3.000. É um piso mínimo. O que você não pode é você ter, num estado como o Espírito Santo, um soldado ganhando R$2.000, R$2.200 e um outro lá em Tocantins ganhando R$7.500. Um do Rio de Janeiro ganhando R$2.000 e pouco, R$3.000. Todo santo dia um policial é assassinado e ninguém se comove com essa situação. É uma coisa que eu não consigo compreender isso. E nós temos aqui grupos de parlamentares que defendem essa valorização. Aprovamos uma lei tornando crime hediondo para quem mata policial e a família, porque também às vezes é perseguida, né? Mas nada disso sensibiliza os governantes ou os próprios marginais, que continuam matando. Qual é o país do mundo? Eu não vou dizer nem que chegue perto, que se assemelhe a você ter quase 2 policiais assassinados por dia. Gente, isso é escandaloso. Você não pode continuar com um país querendo que a sua segurança pública melhore, quando você tem um bandido hoje que cometeu um crime grave, um crime hediondo, em menos de 6 anos ele está na rua. Isso é enxugar gelo. E a polícia está se cansando disso. Aquele velho jargão que a polícia prende, a justiça solta, a polícia prende, a justiça solta. Como é que pode um policial que arrisca a vida, prende o cara, leva para a delegacia, antes do policial acabar a ocorrência, o vagabundo já está na rua? Deputado, nosso tempo está no final. Eu espero que o senhor retorne para a gente falar sobre o andamento dessas ações de segurança. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, sobre segurança pública. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.